Eu me lembro quando o Hit lançou Menina Veneno, né? 40 anos atrás. Caramba, eu tinha 15 anos por aí. E eu adorava ouvir rádio, cara. Eu queria muito ouvir rádio. Mas lá em casa a gente às vezes não tinha pilha e os rádios eram a pilha porque não tinha energia, né? O rádio era a pilha, na verdade. Tinha só um rádio. Um rádio chamado Canarinho, né? Cara, eu queria ouvir rádio e não tinha como ouvir rádio porque não tinha pilha. Ou então, né, às vezes eles não deixavam eu ouvir rádio. Eu queria muito ouvir rádio, porque eu queria ouvir, na verdade, eles não deixavam muito eu ouvir rádio porque eu queria ouvir rádio o dia inteiro. Era uma coisa de louco, assim. A minha irmã Lia, ela morava mais ou menos uns, sei lá, uns 400 metros da nossa casa. E tinha assim, a nossa casa, aqui assim tinha um curral, aqui tinha um brejo, né, um pântano assim, onde os bois passavam aqui. Desse lado de cá tinha um negócio chamado pinguela, né, que dava mais ou menos uns, sei lá, uns 15 metros de pântano assim. Então tinha umas taubas, colocava uma tauba aqui, emendava com outra tauba, os bois passavam aqui e a pessoa a pé passava em cima dessa pinguela aqui, que ficava em cima do pântano. A casa da minha irmã era do outro lado. E a minha irmã é maravilhosa. Ela deixava eu ouvir rádio, né? E aí eu ficava assim, poxa vida, eu queria ouvir rádio. E tinha umas novelinhas que passava no rádio. E eu comecei a acompanhar aquelas novelas e... Poxa vida, e lá em casa às vezes acabava a pilha e eu não tinha como acompanhar. Então o que eu fazia? Eu saía lá de casa, me arrastando, de joelhos, atravessava essa pinguela às vezes, ela afundava na lama, né? Essa tauba afundava na lama, e as minhas pernas sujavam tudo de lama, misturado com cocô de boi, né? Porque os bois passavam pertinho assim. E eu ia lá na casa da minha irmã, de joelhos. Chegava lá, minha irmã, eu lembro que ela jogava um balde de água nas minhas pernas, né? E eu entrava para dentro de casa e ela ligava o rádio e eu ficava ali ouvindo o rádio. E lembro que nessa época o Hit lançou Menina Veneno, né? Uma música que tocava todos os dias e eu adorava. E ainda canto essa música no meu show, para vocês terem uma ideia. Então foi uma época que me marcou muito eu ouvir o rádio. Lembro que eu ficava em cima da mesa. Às vezes o rádio ficava em cima de um guarda-louça, né? Assim, tinha uma mesa perto. E às vezes a pilha estava fraquinha, mesmo lá na casa da minha irmã, né? A pilha estava fraca. E eu queria ouvir a novela no rádio. E aí eu subia em cima da mesa e ficava com o ouvido bem pertinho do rádio para ouvir a novela.